O que realmente separa os que conquistam riqueza e sucesso daqueles que permanecem na mediocridade? Essa pergunta, simples e direta, ecoa na mente de todos que já sonharam em mudar de vida, em romper limites, em transformar o impossível em realidade. Alguns dizem que é sorte, outros acreditam que é disciplina. Há quem defenda que é talento ou talvez conexões. Mas a verdade, aquela que poucos estão dispostos a enxergar, é que tudo começa dentro da mente. A mente é o berço das realizações humanas. É o lugar onde ideias se tornam realidades, onde a visão antecede o resultado. Nenhuma fortuna, nenhuma invenção, nenhum império nasceu primeiro nas mãos. Tudo começou com um pensamento, um simples lampejo de fé em meio à dúvida. É aqui que o sucesso se inicia, na coragem de pensar diferente. Mas por que tão poucos alcançam a grandeza, enquanto tantos se perdem no caminho? Porque a maioria vive presa à ilusão do acaso. Acredita que a vida é um jogo de sorte, quando, na verdade, é um campo de escolhas. Escolhas diárias, silenciosas, que moldam destinos. Você pode escolher crescer ou permanecer o mesmo. Pode escolher agir ou esperar. Pode escolher acreditar ou desistir. Napoleão Hill dizia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. No entanto, poucos realmente acreditam. Acreditar exige mais do que palavras, exige convicção, ação e persistência quando tudo parece desabar. Exige olhar o fracasso de frente e entender que ele não é o fim, mas um capítulo necessário da jornada. Os que triunfam não são os mais inteligentes, nem os mais afortunados. São aqueles que dominam o território invisível do pensamento. Enquanto o mundo busca fórmulas prontas, eles buscam o autodomínio. Entendem que o sucesso não é um prêmio, mas uma consequência, a colheita natural de quem semeia mentalidade, esforço e fé inabalável. Há quem diga, mas eu já tentei e falhei. Todos já falharam. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa antes de revolucionar o mundo. O fracasso é um teste. Ele pergunta, você realmente quer isso? E apenas os determinados respondem sim. A diferença entre quem conquista e quem desiste está em uma simples decisão: continuar. Continuar acreditando, mesmo sem resultados visíveis. Continuar agindo, mesmo sem garantias. Continuar crescendo, mesmo quando tudo parece empurrar na direção contrária. O sucesso não é um evento, é uma soma de pequenas vitórias diárias. Mas há um inimigo silencioso, mais perigoso do que a falta de recursos: a dúvida. A dúvida paralisa, destrói sonhos, alimenta o medo e enfraquece o espírito. A mente duvidosa é um terreno infértil, nenhuma semente próspera ali. Por isso, o primeiro passo para transformar a vida é dominar os próprios pensamentos. Pensamentos moldam sentimentos, sentimentos moldam ações, e ações constroem o destino. Imagine por um instante que você pudesse redesenhar sua mente. Que cada pensamento negativo fosse substituído por uma convicção poderosa. Que cada lembrança de fracasso se transformasse em aprendizado. Que cada medo fosse combustível para agir. O impossível começaria a se curvar diante da sua determinação. A mente é como um jardim. O que você planta, cresce. Se você semeia escassez, colherá limitações. Se planta gratidão, colherá oportunidades. Se cultiva fé, colherá milagres. Não há outro caminho. A vida externa é apenas o reflexo do mundo interno. Mude o pensamento e a realidade muda com você. Mas há um ponto que poucos compreendem: pensar positivamente não é o bastante. O universo não recompensa desejos, recompensa ações. Fé sem movimento é ilusão. Você precisa alinhar sua mente, suas palavras e seus passos. Precisa viver de acordo com aquilo que acredita, mesmo quando o mundo inteiro duvida de você. Aqueles que conquistam o impossível não esperam o momento certo, eles o criam. Eles sabem que o medo nunca desaparece completamente, mas aprendem a caminhar com ele. Entendem que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. E é justamente nesse momento, quando a coragem fala mais alto que o medo, que a transformação começa. E talvez, nesse exato instante, você esteja se perguntando: mas se eu falhar outra vez? Então,
Ouça bem, cada tentativa aproxima você do acerto. O fracasso não é uma sentença, é um sinal de que você está tentando. Nenhum sonho morre enquanto alguém disposto a lutar por ele. Tudo o que você deseja já existe, aguardando o momento em que sua mente estará pronta para recebê-lo. Sucesso, riqueza, liberdade, nada disso está fora do seu alcance. Está dentro de você, esperando que você desperte. E aqui está a verdade que poucos ousam enfrentar. O mundo não vai mudar por você, mas você pode mudar o mundo quando muda a si mesmo. Tudo começa com a pergunta que desafiou milhões de pessoas ao longo da história. O que realmente separa os que conquistam dos que apenas sonham? A resposta não está nas circunstâncias, nem na sorte. Está na forma como você pensa, age e acredita. Está na sua disposição de enfrentar o desconforto e seguir em frente, mesmo quando ninguém entende seu propósito. Agora pare por um momento e reflita. O que você acredita sobre sucesso, riqueza e destino pode estar completamente errado. Talvez você tenha vivido cercado de crenças que limitam o seu potencial. Talvez tenha sido ensinado a aceitar menos do que merece. E se tudo isso for apenas uma ilusão, uma mentira que te impediu de despertar para o seu verdadeiro poder, o que aconteceria se você começasse a pensar diferente hoje? Se decidisse não ser mais refém da dúvida, do medo, da procrastinação? Se acreditasse, de verdade, que o impossível é apenas possível que ainda não foi tentado? Você está prestes a descobrir. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada de sucesso. Comente abaixo de onde você está assistindo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acordar para o próprio poder. Porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o sucesso, o dinheiro e a vida. O sucesso é uma experiência, não um destino. Ele não acontece de repente, nem chega envolto em aplausos. Ele se constrói, silenciosamente, no interior da mente, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Mas o que realmente muda quando alguém alcança o sucesso? Será que é apenas o dinheiro na conta, o carro na garagem, a casa dos sonhos? Ou há algo mais profundo, invisível, que transforma por completo a forma como essa pessoa enxerga a vida? A verdadeira riqueza começa quando você entende que o dinheiro é apenas uma ferramenta e não o objetivo. Ele serve à liberdade, não o contrário. O sucesso autêntico liberta, não aprisiona. Ele te dá poder de escolha. Onde estar, com quem estar, no que acreditar. Ele não compra a felicidade, mas te oferece a chance de viver com propósito. Pense por um momento nos grandes nomes da história. Artistas, empreendedores, cientistas e visionários. Todos começaram de um ponto em comum, o nada. Walt Disney sonhava com um império de imaginação quando nem dinheiro para comprar comida tinha. Oprah Winfrey foi rejeitada por emissoras antes de se tornar uma das mulheres mais influentes do planeta. Steve Jobs começou em uma garagem. E Pablo Picasso, muito antes de ser celebrado, teve quadros ignorados, zombados por críticos. O que havia de diferente neles? Fé inabalável na própria visão. Uma chama interna que não se apagava, mesmo diante da rejeição. Eles não esperaram o mundo acreditar primeiro, acreditaram sozinhos. E é isso que separa os criadores dos espectadores. O sucesso não é apenas conquistar algo. É ser capaz de manter-se fiel ao próprio propósito mesmo quando ninguém entende o que você está tentando fazer. É continuar construindo, acreditando e se aperfeiçoando, mesmo quando o retorno parece distante. Muitos confundem sucesso com fama e riqueza com status. Mas o verdadeiro sucesso é silencioso, disciplinado, intencional. Ele acontece nas madrugadas em que você trabalha em silêncio, nos dias em que você duvida, mas não desiste, nas vezes em que escolhe seguir seu caminho, em vez de se comparar com os outros. O dinheiro, por si só, não traz clareza, mas revela quem você realmente é. Se você é generoso, ele amplia sua generosidade. Se é egoísta, amplifica o egoísmo. O dinheiro é um espelho da mente. É por isso que tantos que o alcançam sem autodomínio acabam se perdendo. Riqueza sem propósito é como um navio sem leme. Parece grandioso, mas está à deriva. A experiência do sucesso é, na verdade, uma experiência de autoconhecimento. Você descobre o poder da disciplina, o valor da paciência e o preço da persistência. Aprende que o fracasso não te define, apenas te lapida.
Aprende que a verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em ser dono de si mesmo. E então surge a grande pergunta: qual é o seu propósito? Porque sem propósito, o sucesso é vazio. Você pode acumular bens, aplausos e títulos, mas se não há significado no que faz, tudo se torna efêmero. A motivação desaparece e o vazio cresce. Propósito é o que dá direção à riqueza e sentido ao esforço. Napoleão Hill, ao longo de suas pesquisas com os homens mais bem-sucedidos de sua época, percebeu que todos compartilhavam três coisas: um propósito definido, um plano claro e uma fé inabalável. Não era apenas sorte, era mentalidade. Eles viam oportunidades onde outros viam obstáculos. Enquanto o mundo reclamava, eles agiam. Enquanto muitos esperavam, eles criavam. Mas há um detalhe crucial nessa jornada. O sucesso real não é apenas sobre o que você conquista, mas sobre o que você se torna no processo. É a transformação de dentro para fora, o amadurecimento da mente, o despertar da consciência e a reconstrução da sua identidade. Quando você começa a crescer internamente, o mundo externo se reorganiza ao seu favor. As oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem e as portas se abrem. Não por acaso, mas por sintonia. Você atrai o que é, não o que deseja. E aqui está o paradoxo. O sucesso que muitos buscam com tanta pressa só aparece quando você deixa de persegui-lo e começa a se tornar digno dele. Quando o foco deixa de ser o ter e passa a ser o ser. Quando você entende que o sucesso não é um troféu, mas uma consequência de quem você escolhe ser a cada dia. Observe o mundo à sua volta. Há pessoas com muito dinheiro, mas sem paz. E há outras com menos recursos, mas com um brilho nos olhos, porque vivem com propósito, aprendem com as quedas e celebram as pequenas vitórias. Isso é sucesso. A experiência do sucesso é também a experiência da gratidão. Gratidão pelas derrotas que te ensinaram, pelas demoras que te moldaram e pelas pessoas que acreditaram em você quando ninguém mais acreditava. É entender que tudo o que acontece tem um propósito maior e que cada passo, mesmo mais incerto, te leva para mais perto do seu destino. O sucesso não é um milagre que cai do céu. É um ciclo: pensamento, ação, aprendizado, crescimento e resultado. E o mais belo desse ciclo é que ele nunca termina. Porque quanto mais você cresce, mais percebe que o verdadeiro prêmio está no caminho, não na chegada. Agora pare e pergunte a si mesmo: qual é a sua definição de sucesso? É o dinheiro? É a liberdade? É a capacidade de impactar outras pessoas? Porque só quando você define o que é sucesso para você, pode realmente experimentá-lo. Muitos passam a vida perseguindo a ideia de sucesso dos outros, tentando viver padrões que não refletem o próprio propósito. Mas a mente que cria riqueza é a mesma que cria autenticidade. Não há sucesso verdadeiro em uma vida copiada. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de competir e começa a criar. Para de reclamar e começa a agir. Para de se comparar e começa a evoluir. Esse é o ponto em que o impossível começa a se tornar possível. Quando a mente se alinha com a visão e o propósito se transforma em força. E então, surge uma nova provocação. Até onde você está disposto a ir por aquilo que acredita? Você se contentará com o que tem ou ousará construir algo que ainda não existe? O sucesso começa quando você escolhe acreditar, mas se consolida quando você decide agir. Se você está gostando desta jornada, clique em inscrever-se e deixe seu comentário sobre qual estratégia você mais se identifica. Porque no próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo e descobrir o poder oculto da mente da escolha e como ela pode criar ou destruir o seu destino. Tudo o que existe no mundo nasceu duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Cada invenção, cada império, cada conquista humana começou com um pensamento. É por isso que a mente é a força mais poderosa do universo, porque tudo que você vê foi, um dia, apenas uma ideia. Mas a mente, por si só, é como uma terra fértil. Ela pode gerar flores ou ervas daninhas. O que nasce dentro dela depende do que você planta todos os dias. E é aqui que mora o segredo do se constrói o sucesso. Eles dominam o poder da escolha. A mente humana é um campo de batalha. De um lado, a fé. Do outro, o medo. E a cada instante, você escolhe qual lado vai vencer. Nenhuma vitória externa é possível sem uma decisão interna. É a mente que comanda o corpo
que guia a ação, que molda o destino. Napoleão Hill compreendeu isso profundamente. Depois de entrevistar os homens mais bem-sucedidos de sua época, de Andrew Carnegie a Thomas Edison, ele percebeu que todos compartilhavam o mesmo padrão. Acreditavam no poder da mente e o usavam como principal ferramenta. Não eram apenas trabalhadores, eram pensadores, criadores de realidades. Steve Jobs acreditava que a imaginação era mais poderosa que o produto final. Walt Disney transformou sonhos em impérios porque acreditava na força das ideias. Picasso via o mundo de um jeito que ninguém mais via, e foi justamente isso que o tornou eterno. A diferença entre esses gênios e as pessoas comuns não está no talento, mas na forma como usavam a mente. Eles decidiram acreditar no impossível, mesmo quando ninguém acreditava neles. E aqui está a grande revelação. Tudo na vida é uma escolha. Você escolhe o que pensar, o que sentir, o que permitir. Pode escolher a dúvida ou a fé, a queixa ou a ação, o medo ou a coragem. E cada uma dessas escolhas constrói o seu futuro, mesmo que você não perceba. A mente não é um instrumento neutro, ela é uma fábrica constante. Se você a alimenta com escassez, ela te devolverá limitações. Se a nutre com fé e propósito, ela te devolverá caminhos. Não é mágica, é foco. A energia segue o pensamento. Pense nisso. Quantas vezes você desistiu de algo antes mesmo de tentar, apenas porque a mente te convenceu de que era impossível? Quantos sonhos você enterrou por medo do fracasso, da crítica, da rejeição? E se você tivesse acreditado um pouco mais, onde estaria hoje? O maior poder do ser humano é escolher o que pensar, mesmo quando tudo parece desabar. Escolher ver oportunidades no meio do caos. Escolher acreditar quando o mundo duvida. Escolher agir quando o medo paralisa. E é justamente essa escolha que separa os que vivem à mercê das circunstâncias dos que criam o próprio destino. A diferença entre quem é guiado e quem guia. A mente é o seu maior ativo e também pode ser seu maior inimigo. Ela pode te libertar ou te aprisionar. E tudo depende de uma decisão. Você vai comandar a mente ou deixará que ela te comande? Pense em todas as vezes que a dúvida te fez parar. Em todas as vozes internas que disseram você não é capaz, você não merece, isso não vai dar certo. Essas vozes não são a verdade, são apenas ecos do medo. E o medo é um mentiroso habilidoso. Ele veste a máscara da prudência, da lógica, da segurança. Mas por trás, há apenas a tentativa de te manter pequeno. Quando você domina a mente, o medo perde força, porque entende que ele não é um obstáculo real, é apenas um sinal de que você está saindo da zona de conforto. E fora dessa zona, é onde a mágica acontece. Você pode ter todos os recursos do mundo, mas se a mente não acredita, nada acontece. Da mesma forma, você pode não ter nada, nenhum dinheiro, nenhuma conexão. Mas se a mente acredita, ela encontrará o caminho. A mente não precisa de certezas, precisa de direção. O segredo está em visualizar. Ver com a mente o que os olhos ainda não enxergam. Napoleão Hill chamava isso de fé aplicada. É imaginar o sucesso com tanta clareza que o universo parece não ter escolha a não ser responder. Mas há um dilema, a escolha entre o conforto e o risco, entre a segurança de permanecer onde está e a coragem de ir além. A mente sempre buscará o caminho mais fácil, o que dá menos medo, mas é a coragem que abre as portas do extraordinário. Você está disposto a sacrificar o conforto momentâneo pela grandeza duradoura? Está pronto para abrir mão da aprovação dos outros em troca da sua própria verdade? Está preparado para escolher a dor do crescimento em vez da ilusão da segurança? Essas são as perguntas que definem o rumo de uma vida. Porque o destino não é escrito pelas circunstâncias, mas pelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Pessoas comuns esperam as condições ideais. Os grandes criadores as constroem. Eles não esperam motivação, agem. E a ação, por si só, cria o impulso. O movimento traz clareza e a clareza gera resultado. A cada escolha consciente, a mente se fortalece. E quanto mais forte sua mente se torna, mais impossível é te deter. Porque a mente treinada não recua diante do medo, ela o transforma em combustível. A vida é uma sucessão de escolhas, e cada uma delas molda o seu caráter. A mente é o solo, e a escolha é a semente. Cuide do que planta. Proteja o que cultiva.
E jamais permita que pensamentos de limitação roubem o espaço da fé. No final, o poder da mente da escolha se resume a isso. Você se torna aquilo em que acredita. O pensamento cria o hábito cria o comportamento cria o destino. E se você soubesse, sem dúvida alguma, que pode criar qualquer realidade a partir da sua mente, o que você escolheria começar a construir hoje? Não se esqueça, o universo responde à clareza. Quando você decide com convicção, ele conspira a seu favor. Mas quando hesita, ele silencia. O que você está disposto a sacrificar para alcançar seu máximo potencial? Essa é a pergunta que separa o sonhador do realizador. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com alguém que precisa descobrir o verdadeiro poder da própria mente. Porque no próximo capítulo, vamos atravessar o abismo, entender como superar o fracasso, a rejeição e a dúvida para criar uma nova realidade a partir de dentro. Há um momento na vida de todo ser humano em que o chão parece desaparecer, quando tudo que você construiu parece ruir diante dos seus olhos. É o instante em que o medo grita mais alto, em que as certezas desmoronam e a dúvida se torna companheira constante. É o abismo, o território onde muitos desistem, mas onde poucos renascem. O abismo não é o fim. É um convite, um chamado silencioso para se reinventar. Ele existe para testar sua fé, sua coragem e sua disposição de continuar quando tudo parece perdido. Napoleão Hill dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas, quando estamos no meio da tempestade, é difícil enxergar essa semente. O fracasso dói, a rejeição fere, e a mente tenta convencer que nada mais vale a pena. É nessa hora que a maioria recua. Mas é também nessa hora que os grandes se formam. Todo império nasceu depois de uma queda. Toda mente brilhante enfrentou a escuridão. Todo vencedor teve um momento em que pensou em desistir. O que o diferencia não é a ausência de dor, é o que fizeram com ela. A dor pode te destruir, ou pode te refinar. O fracasso pode te paralisar, ou pode te fortalecer. O que define o resultado não é o evento, mas a interpretação. O mesmo fogo que queima o ferro, forja o aço. E talvez, nesse momento, você esteja atravessando seu próprio abismo. Pode ser uma perda financeira, uma decepção, uma rejeição, uma fase de incerteza. Parece que o mundo inteiro se afastou, que as portas se fecharam, que nada faz sentido. Mas acredite, há um propósito escondido em cada queda. O abismo é o lugar onde as máscaras caem, onde você é obrigado a encarar quem realmente é, sem disfarces. É onde a ilusão da segurança se desfaz e a verdade se revela. É o ponto exato em que você decide permanecer no medo ou renascer na fé. O fracasso é um professor severo, mas sábio. Ele ensina o que o sucesso não pode. Ele mostra onde estão as falhas, onde falta disciplina, onde a mente ainda precisa ser treinada. E se você tiver humildade para aprender, descobrirá que as maiores lições da vida nascem justamente dos piores momentos. Grandes mentes compreenderam isso. Walt Disney foi falido várias vezes antes de erguer seu império de sonhos. Henry Ford quebrou empresas e foi ridicularizado por tentar criar carros acessíveis. Thomas Edison, depois de centenas de falhas, foi questionado se não se cansava de errar. Ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Cada derrota o aproximava do acerto. E é assim que o sucesso é construído, na repetição, na persistência, na fé inabalável de que cada queda é um degrau. Mas existe uma tentação no abismo, a de culpar. Culpar os outros, culpar o destino, culpar a sorte. É mais fácil apontar o dedo do que assumir responsabilidade. Porém, enquanto houver culpa, não há poder, porque culpar é entregar o controle. A verdadeira libertação começa quando você assume tudo, o bom e o ruim. Quando entende que, se você criou uma realidade com seus pensamentos e ações, também pode criar outra. Essa é a força da consciência. Ela devolve o poder para suas mãos. O abismo também revela o ego. Mostra o quanto você estava apegado à imagem, à aprovação, ao controle. E quando tudo isso desaba, o que resta é a essência. E é essa essência que precisa florescer. A mente humana é capaz de suportar o inimaginável. O que destrói não é a dor em si, mas a crença de que ela nunca vai acabar. Mas a verdade é que nenhuma dor é eterna. Tudo passa,
tudo transforma. E quanto mais profunda a queda, maior o impulso da subida. Há um ponto em que o sofrimento se transforma em força. Quando a mente entende que não há volta, que a única opção é seguir, algo desperta dentro de você, um poder silencioso, uma fé que não depende mais das circunstâncias. É o renascimento da mente. Superar o abismo não é ignorar o medo. É olhar para ele e dizer: eu sei que você está aí, mas não vai me deter. É agir mesmo tremendo. É seguir mesmo sem ver o caminho completo. É confiar que o próximo passo aparecerá quando você decidir avançar. E então, surge a síntese que transforma tudo. Razão, emoção, criatividade e disciplina precisam andar juntas. A razão te dá a direção. A emoção te dá energia. A criatividade te mostra novos caminhos. E a disciplina te mantém firme quando o entusiasmo se vai. Quando esses 4 pilares se alinham, o impossível se torna inevitável. A verdadeira superação começa dentro da mente. Não é o mundo que precisa mudar, é a forma como você o enxerga. Quando muda a percepção, o cenário muda junto. E o que antes parecia fracasso se revela como o treino necessário para a vitória. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Cada rejeição te redireciona. Cada obstáculo te fortalece. Cada silêncio te ensina a ouvir sua própria voz. O abismo não é o fim da estrada, é o início de uma nova versão de você. Uma versão que não se abala com críticas, não se paralisa com o medo e não precisa mais de validação. E quando essa nova versão desperta, o mundo responde. As oportunidades voltam a surgir. As pessoas certas se aproximam. As portas se abrem. E tudo o que antes parecia perdido começa a se alinhar com precisão. Mas nada disso acontece antes da queda. Porque é preciso se perder para se encontrar. É preciso quebrar para reconstruir com mais consciência. É preciso atravessar o abismo para descobrir que o poder sempre esteve dentro de você. Agora, olhe para a sua vida. Pense nas vezes em que você acreditou que não suportaria e suportou. Nos momentos em que tudo parecia acabar e algo novo começou. Você não chegou até aqui por acaso. Cada cicatriz é uma lembrança de que você venceu batalhas que muitos não suportariam. A pergunta é: você vai permitir que o medo dite seu destino ou vai atravessar o abismo com coragem? Se você quer continuar essa jornada de sucesso, inscreva-se agora e deixe seu like para mostrar que está pronto para agir. Porque no próximo capítulo, vamos revelar o segredo final: como transformar sua mente, suas ações e seus aprendizados em um legado duradouro. O sucesso verdadeiro não termina em conquistas. Ele começa nelas. Porque o sucesso real não é apenas sobre o que você tem, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho. É sobre o que você faz com o que conquistou, sobre como suas ações ecoam no mundo depois que você se vai. Esse é o verdadeiro legado. Durante toda esta jornada, você entendeu que riqueza não é sorte, é mentalidade. Que sucesso não é destino, é processo. Que o fracasso não é queda, é lição. Mas agora é hora de compreender o ponto mais importante de todos. O sucesso não tem sentido se não se transforma em propósito. Há algo profundamente poderoso em entender que a vida é passageira, mas o impacto é eterno. Tudo que você cria, cada escolha, cada palavra, cada gesto, tudo constrói o que você deixará como herança. Não apenas material, mas emocional, espiritual, humana. Napoleão Hill acreditava que a riqueza verdadeira é composta por 3 elementos: liberdade, propósito e contribuição. Liberdade para escolher quem você quer ser, propósito para guiar o que você faz, e contribuição para transformar o mundo ao seu redor. Você pode acumular fortuna, fama e poder, mas se não há propósito, tudo se torna vazio. Porque o dinheiro compra conforto, mas não compra significado. E é o significado que alimenta a alma. A verdadeira riqueza é acordar todas as manhãs com a sensação de estar vivendo aquilo que nasceu para viver. É saber que o seu trabalho, suas ideias e suas atitudes fazem diferença na vida de alguém. É ter clareza de que cada dia é uma oportunidade de deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Mas nada disso acontece por acaso. Criar um legado exige consciência, exige intenção. Exige coragem para viver com autenticidade, mesmo quando é mais fácil se adaptar. Exige a humildade de reconhecer que ainda há muito a aprender e a sabedoria de ensinar o que já foi aprendido.
E é aqui que muitos param. Eles chegam ao topo, mas esquecem de olhar ao redor. Esquecem que o topo só faz sentido quando você estende a mão para puxar outros com você. O verdadeiro sucesso é coletivo. Ele cresce quando é compartilhado. Os grandes nomes da história entenderam isso. Thomas Edison não criou apenas invenções, ele abriu caminhos. Walt Disney não construiu apenas um império de entretenimento, ele construiu sonhos. Steve Jobs não criou apenas tecnologia, ele criou uma cultura, uma forma de pensar diferente. Esses legados permanecem porque nasceram de uma visão maior que o ego. E você? Qual será o seu legado? O que as pessoas lembrarão quando ouvirem o seu nome? Não é preciso fama para deixar marcas. O impacto não está na quantidade de pessoas que te conhecem, mas na profundidade com que você toca cada uma delas. Talvez seu legado seja criar uma família baseada em amor e valores. Talvez seja inspirar alguém a não desistir. Talvez seja transformar sua dor em exemplo. O legado não é o tamanho do que você constrói, mas a intenção com que constrói. O mais belo é que nunca é tarde para começar. Não importa quantas vezes você falhou, quantas oportunidades perdeu ou quantos recomeços já enfrentou. Enquanto houver fôlego, há tempo para transformar sua história. Porque a verdadeira transformação começa no momento em que você decide agir com propósito. A mente, que antes era um campo de dúvidas e medos, agora é uma ferramenta de criação. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. Porque você entendeu que cada obstáculo era parte da preparação. Cada queda era o treino para o voo. Agora, a vida te convida a agir, a aplicar tudo o que aprendeu, a fé, a disciplina, a mentalidade e a coragem, a usar suas vitórias e derrotas como combustível para inspirar outros. Porque é assim que o ciclo do sucesso se completa, quando o que você conquistou passa a servir ao crescimento de outras pessoas. O legado é a ponte entre o que você vive e o que você deixa. É a continuidade da sua essência, mesmo quando o tempo apaga os rastros físicos. É o impacto invisível que permanece nas palavras, nos gestos e nas memórias daqueles que você tocou. Pense por um instante. E se cada pessoa vivesse com a intenção de deixar o mundo um pouco melhor? Se cada mente se dedicasse a criar e não a destruir? Se cada escolha fosse feita com consciência e fé? O impossível deixaria de existir. O sucesso que você buscava do lado de fora sempre esteve dentro de você. Ele não mora nas circunstâncias, mas na sua forma de pensar. Não está no que você tem, mas no que você é capaz de construir a partir da fé, do amor e da ação. Agora você sabe, mentalidade mais ação mais aprendizado contínuo igual legado. Essa é a equação que constrói impérios, inspira gerações e transforma vidas. Mas o maior segredo está em algo simples, agir com propósito todos os dias. Porque o legado não nasce em grandes eventos. Ele é construído em pequenos gestos, repetidos com intenção. É a soma das suas atitudes diárias, guiadas por uma mente que acredita, um coração que sente e uma alma que serve. O sucesso é o início, o legado é o destino. E o tempo, esse juiz silencioso, mostrará se você viveu apenas para si ou se ousou viver para algo maior. A jornada que começou com uma pergunta: o que separa os que conquistam dos que permanecem na mediocridade? Termina agora com uma resposta. O que separa é a mente, o propósito e a coragem de agir. E a partir deste momento, a escolha é sua. Você pode continuar apenas sonhando, ou pode começar a construir. Pode viver esperando milagres, ou pode ser o próprio milagre. A verdadeira riqueza começa na mente, mas floresce nas ações. Dinheiro e arte são ferramentas. Propósito e amor são legado. Se você quer mais vídeos inspiradores sobre sucesso, riqueza e criatividade, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com quem precisa dar o próximo passo rumo à própria grandeza. Porque o mundo precisa de mais pessoas que acreditam e agem. O impossível não é o fim, é apenas o começo.